que ela estiver, num sítio, que ela seja alegria, seja luz, seja bênção. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, dê sabedoria, inteligência, para que ela continue sendo essa menina humilde, essa menina que tem respeito com todas as pessoas, aonde que ela estiver. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Deus. Quero repreender todo o espírito de orgulho, espírito, Senhor, de ingratidão, espírito de desobediência na vida desta menina. Eu repreendo e digo ao Senhor que seja abençoada a vida dela, de hoje para todo sempre. Amém. Amém. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que me é dada. Esta semana é a Semana da Mulher e nós fomos abençoadas em ministrar esse culto de hoje. E agradecemos a liderança da igreja por nos considerar, porque na verdade nós somos abençoadas, fomos nós as primeiras que descobrimos que Jesus ressuscitou. Enquanto os homens estavam fechados a lamentar, nós tínhamos ido ao terreno para ir ver. Não há justificação. Vocês estavam concentrados a lamentar. E nós fomos para lá para ir ver o nosso Jesus, porque Ele tinha nos prometido que iria ressuscitar no terceiro dia. Então nós somos agraciadas. Amém. Em reverência à palavra do Senhor, vamos abrir o livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9. Desculpa, sempre esqueço do grupo de louvor. Como ficam atrás? Não consigo ver que tem alguém aqui atrás. 2 Samuel, capítulo 9, tem 13 versículos. Eu vou proceder com a leitura. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodibar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. E eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão, Saul, e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica.
todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Amém? A igreja pode tomar assento. Eu trago como tema o reconhecimento e a gratidão. Amém? Nessa história que acabamos de ler, primeiro voltando para trás para explicar como é que começa essa história para chegar até aqui, é que Saul era um rei, ele era rei de Israel, e a um dado momento ele desagradou a Deus porque ele desobedeceu a Deus. E ele tendo desobedecido a Deus, Deus rejeita a ele e no seu lugar manda Samuel ungir Davi como rei de Israel. Isso podemos encontrar no livro de 1 Samuel, a partir do versículo 15 por aí, até ao fim. Então, quando ele desobedece a Deus, e Deus rejeita ele, manda ungir Davi como rei, Saul começa a ter inveja do Davi. Davi era bem sucedido, sempre que ia à guerra ele voltava vitorioso. E isso não estava a agradar a Saul. Saul começa a perseguir Davi, começa a invejar a Davi, e por conta disso começa a planejar matar Davi. Quando ele começa a planejar matar Davi, acontece que Saul tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas amava muito a Davi. Por causa do amor que Jonatas tinha por Davi, ele decide proteger Davi e ajudar a Davi para preservar a sua vida diante daquela perseguição que Saul vinha aprontando. Então, sempre que Saul planificava fazer algo de mal contra Davi, Jonatas advertia a Davi e ajudava Davi a escapar daquelas armadilhas. Ele antecipava Davi e dizia a Davi: não podes dormir aqui, tens que sair, vai para o sítio X, quando eu te der sinal, vais sair também dali, assim sucessivamente. Então, chegaram a fazer até um pacto, Davi e Jonatas, desculpa. Davi e Jonatas fizeram um pacto em que Davi promete a Jonatas que, aliás, Jonatas promete a Davi que sempre que tivesse alguma informação de seu pai contra a vida de Davi, ele iria informar Davi para não ser encontrado. E ele foi fazendo isso, sempre Saul a planejar matar Davi, mas sempre Jonatas a advertir Davi até que Davi conseguisse escapar de alguma armadilha. Então, depois disso tudo acontecer, acontece que depois entram numa guerra. Quando entram numa guerra, Saul e todos os seus filhos foram mortos, incluindo Jonatas. Isso pode a igreja depois, com o tempo, ir ver no livro de 1 Samuel, capítulo 31, em que toda a família de Saul morre numa guerra, incluindo o Jonatas, que era amigo de Davi. Depois da morte deles todos, é quando vamos então para esse capítulo que eu trouxe aqui nesta manhã, que é o ponto focal da nossa mensagem de hoje. Então, depois da morte de Jonatas, Davi, depois, ele fica preocupado para dar a gratidão pelo bem que Jonatas tinha feito ao ajudar a ele a preservar a vida diante daquela perseguição que ele vinha sofrendo de Saul, que era o pai de Jonatas. Então, no primeiro versículo, capítulo 9, primeiro versículo, diz assim: certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa
da família de Saul ainda está viva. Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Então, aqui estamos a ver que Davi estava preocupado em agradecer a Jonatas pelo bem que tinha feito naquele momento em que estava sendo perseguido. Não estando vivo ninguém, ou não estando vivo o Jonatas, mesmo assim ele se preocupou em querer agradecer a qualquer uma das pessoas que fizesse parte da família de Saul. Então, no versículo 2, diz que havia um empregado chamado Ziba. Ziba era empregado de Saul. Então, o Davi procura saber com o Ziba se havia alguém da família do Saul que ainda estivesse vivo para que ele agradecesse. E quando o Ziba diz, sim, existe alguém que é filho do Jonatas, mas é aleijado dos 2 pés. Amada igreja, será que era necessário ele dizer que era aleijado dos 2 pés? Era apenas dizer que sim, existe. Davi não procurou saber quais eram as condições da pessoa, só queria saber se existe alguém da família do Saul para que ele fizesse alguma coisa boa em reconhecimento do bem que Jonatas tinha feito para ele. Há vezes que nós atrapalhamos a bênção do nosso irmão por causa de falar demais. Suponhamos alguém diz, existe alguém na sua igreja que eu posso dar emprego na minha empresa. E nós dizemos de que existe um desempregado, mas nem sabe ler, nem tem boa apresentação. Será que é necessário? Você apenas diga sim, existe, e caberá à pessoa saber como vai tratar o assunto com a pessoa indicada. Então, ele disse isso, mas Davi não se importou com as condições que Mefibosete apresentava, que era de aleijado dos 2 pés. Mesmo assim, ele mandou que fosse buscar o Mefibosete. Então foram buscar Mefibosete e veio apresentar-se diante do rei Davi. Quando ele se apresenta diante do rei Davi, ele se humilha diante do rei, porque ele não acreditava que era possível ele ser procurado. Estava longe dali onde o rei Davi estava. Aqui está se falar de que estava na cidade de Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Quando eu fiz pesquisa, a cidade de Lodebar era uma cidade desprezada, uma cidade que não tinha nenhuma coisa engraçada naquela cidade, era uma cidade péssima. Mas Davi mandou que fossem buscar a ele daquela cidade para vir para sua casa. Por causa disso, ele humilhou-se diante de Davi, não esperava que alguém podia se lembrar dele, sendo ele aleijado dos 2 pés, estando ele longe daquela cidade. É como se, por exemplo, estivéssemos a dizer que a pessoa estava lá em Lupiliche, e irem buscar uma pessoa de Lupiliche para Maputo, na Somechilde, por exemplo. Então, Mefibosete não estava a acreditar que aquilo estava a acontecer com ele. Mas Davi não se importou disso, mandou vir até a ele, e ele se humilhou e disse: Senhor, quem sou eu, que sou apenas um cachorro morto? E no versículo 8, ele diz: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Ele se humilhou ao ponto de se comparar com um cachorro, porque ele viu que aquilo era uma graça, que não era possível acontecer algo igual.
Então, quando Deus tem um propósito com a vida de alguém, não importa as suas aparências, as suas condições físicas, financeiras, econômicas, acadêmicas, Ele, quando tem um propósito consigo, não importa aonde você está, aonde é a sua localização geográfica, Ele vai até lá e a sua graça te alcança. Então, depois dele ser alcançado e ser trazido na casa do rei Davi, o rei Davi disse a ele que lhe iria devolver todas as terras do seu avô Saul. E não só iria devolver as terras, mas também ele disse ao Ziba, que era empregado do Saul, o tal que tinha dito ao rei de que o Mefibosete era aleijado dos 2 pés, disse para ele que ele, os seus filhos, os seus empregados passariam a trabalhar para Mefibosete. E o Ziba aceitou, concordou, e a partir daquele dia ele passou a ser empregado de Mefibosete, ele e os seus filhos, assim como os seus empregados. Passaram a trabalhar para Mefibosete, e não só, mas Mefibosete passou a comer na mesa do rei. Isso podemos encontrar no versículo 11 para diante. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Amada igreja, nós não devemos subestimar as pessoas. Você pode achar que esta pessoa é mais pequena do que eu, é fraca em relação a mim. Se calhar pode pensar que eu sou mais rica, sou mais poderosa, mas Deus não se importa disso. Deus inverte a situação. Você, com essas tuas condições financeiras, físicas, acadêmicas, você pode virar empregado de alguém que não tem nada. Por isso, nesta vida, não devemos humilhar a ninguém. Nesta vida, nós temos que saber que todos somos iguais diante de Deus. Deus faz o que quiser na vida de quem Ele quiser, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Então, quando nós vivemos na nossa casa, na sociedade, no trabalho, na escola, no negócio, vamos respeitar um ao outro, sabendo que este também é semelhança de Deus. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. As condições não importam, não é da sua conta. Você, se estiver a conviver na sociedade, a sua missão é anunciar a palavra. Anuncie apenas a palavra e deixa o resto com Deus. Não cabe a si julgar, discriminar ou fazer acepção de pessoas. Deixa que Deus, a seu tempo, Ele vai fazer aquilo que está no coração dele. Ninguém sabe o que está no plano de Deus. Por isso, evite humilhar o seu próximo por causa da sua aparência ou condições. Nós, diante de Deus, somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém. Por isso, este texto aqui nos ensina que nós, apesar de se acharmos de que somos mais perfeitos porque temos todas as condições físicas, aquele que não tem condições físicas diante de Deus, ele também é filho de Deus. Deus sabe por que essa pessoa tem essas condições físicas. Não cabe a si questionar, não cabe a si julgar, não cabe a si fazer acepção. Nós todos somos filhos de Deus. Deus exaltou Mefibosete, e Ziba, que se achava de que ele era perfeito, ele, os seus filhos e os seus empregados viraram empregados de Mefibosete. Mefibosete, que estava lá longe da cidade, que estava lá, suponhamos, em Lupilis, foi viver no palácio. E ele, vivendo no palácio, virou patrão do Ziba, que achava que era melhor do que o Mefibosete. Então, eu quero com estas palavras encorajar, exortar
e recomendar à amada igreja para que não façamos acepção de pessoas de acordo com as condições. Somos todos filhos de Deus. Aqui dentro da igreja somos todos filhos de Deus. Diante da humanidade somos todos criatura de Deus. E cabe a Deus agraciar a quem Ele quer. Amém? E sem me alongar, esta é a pequena mensagem que eu tinha preparado para partilhar com a amada igreja. E vou terminar por aqui. Deus abençoe.